Tonise, que infelizmente a gente não conseguiu transmitir via o YouTube por conta de um imprevisto no aplicativo, no StreamYard, mas a aula está sendo gravada, então a gente vai conseguir fazer essa publicação por lá e a gente vai tentar se organizar para que as próximas possam ser via o StreamYard, né, para que a gente consiga ter essa facilidade de já deixá-la salva para que mais pessoas possam ter acesso. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Luana Oliveira, eu sou acadêmica do 8º semestre de terapia ocupacional da UEPA e sou presidente da Latonise. E é com muita alegria que a gente dá as boas-vindas para o nosso palestrante, o professor Lucivaldo Araújo. Ele é docente do Departamento de Terapia Ocupacional dentro da Universidade do Estado do Pará, da UEPA. Ele tem pós-doutorado em Psicologia na UFPA. Ele é doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica e Social pela UFPA e ele é coordenador do curso de Terapia Ocupacional da UEPA. E hoje, a temática da aula vai ser a espiritualidade e a saúde mental, interface do cuidado na perspectiva terapêutica ocupacional. Gostaria de agradecer também em nome da Liga pelo senhor ter aceitado estar aqui hoje com a gente e é com muita alegria que a gente dá início a essa aula. Obrigado, Lu. Eu estava em dívida com a Latonise. Primeiro me dei um retorno, se me ouvem bem, a conexão está estável, a gente está conseguindo se comunicar, legal? Tá bom, então, primeiramente, obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo, uma satisfação estar com vocês. Eu estava em dívida com a Latonise, uma colega já tinha feito contato comigo e a gente não estava conseguindo se comunicar muito bem, mas aí eu fui intimado a participar e não poderia declinar esse convite. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu tenho me dedicado já faz alguns anos a estudar, a me aproximar, e por ser um tema que ainda transita entre nós, terapeutas ocupacionais, com certas ressalvas, então sempre é bom a gente estar falando sobre ele. É uma oportunidade muito interessante. A gente está tratando numa liga acadêmica, eu acho as ligas acadêmicas uma iniciativa formidável para dar vazão a uma coisa que a gente chama de currículo oculto, né? Aquela necessidade de aprendizado que nós temos, nós sentimos, mas que nossos projetos pedagógicos não vão dar conta. Então, nós temos essa necessidade, vamos atrás e fazemos acontecer. Então, parabéns à Latonise. Eu já tive a oportunidade de participar de outros eventos com vocês e é sempre uma grande satisfação. Contem comigo. Quando eu não responder, insistam que a gente se comunica, tá? Então, eu fui convidado para falar sobre um tema que chama-se espiritualidade e saúde mental, interfaces no cuidado da perspectiva da terapia ocupacional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema da espiritualidade e religiosidade no nosso chão, no nosso terreno, da nossa formação, da nossa prática profissional, da terapia ocupacional. Então, eu vou tentar seguir um fluxo mais ou menos organizado para fazer algumas ponderações, e aí não vou me delongar muito, senão fica muito cansativo, chega uma hora que a gente não consegue absorver mais nada, e depois a gente pode conversar. Eu acho que o Meet tem essa facilidade da gente interagir até melhor do que o YouTube. Então, assim, uma primeira consideração que a gente precisa fazer sobre essa temática é que, por muito tempo, houve uma dissociação entre o interesse acadêmico de pesquisar temas relacionados à espiritualidade, religiosidade e religião, de modo que essa aproximação é uma aproximação relativamente recente no Brasil em algumas áreas. Obviamente que ciências sociais, antropologia e outras áreas das humanidades nunca se afastaram dessa temática, né? Os antropólogos que faziam etnografia lá nos primórdios sempre se interessaram pela natureza religiosa do humano, por acreditarem que a religião ela é um traço organizador da sociedade. Mas as ciências biológicas, as ciências da saúde, principalmente, sempre tiveram um certo distanciamento por achar que
tratar de religiosidade, religião, espiritualidade, seria tratar de algo que estava fora desse métier acadêmico mais duro das ciências biológicas. Isso vai variar de área para área, isso vai variar de país para país, né? Nos Estados Unidos, as discussões sobre essa temática no campo da saúde estão muito mais avançadas do que no Brasil, o que é um contrassenso. Nós somos um país extremamente religioso, como os norte-americanos, mas lá esse tema ele transita com muito mais fluidez na academia do que aqui no Brasil. Aqui, em alguns contextos, ainda é visto com certo estranhamento, né? Eu falo disso por experiência própria. Quando eu fui fazer o doutoramento nesse campo da psicologia da religião, eu não encontrei aqui no Pará um programa onde eu me acomodasse, as minhas indagações encontrasse um lugar para ser desenvolvida. Então, foi quando eu mudei de cidade, fui morar em São Paulo e acabei fazendo doutoramento lá na PUC, no núcleo de psicologia e religião, e aí nasceu a tese que vocês já devem ter ouvido falar certamente. Então, esse tema não é um tema consensual, mas hoje no Brasil existem núcleos muito importantes que se dedicam a essa temática para nós aqui já no campo da saúde. Então, eu queria citar aqui, como eu já falei, a PUC de São Paulo, que tem vários campi. Então, o campus Monte Alegre é um campus onde tem um programa de pós-graduação em psicologia, e lá dentro há uma linha que se chama Psicologia e Religião. Foi lá onde eu fiz o doutoramento, e apesar de ser uma pontifícia universidade católica, é um programa vinculado ao curso de psicologia que tem um grande trânsito dessas temáticas relacionadas à religiosidade. Uma rica biblioteca, inclusive. Existem outros núcleos muito importantes no Brasil, para quem quer se aproximar dessa temática no campo da saúde. Eu queria indicar, então, a PUC de São Paulo, indicaria também o Instituto de Psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo. Há um núcleo de estudo muito forte lá, em religiosidade, espiritualidade e cuidados paliativos. Há um núcleo também importante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com alguns estudos muito que marcaram época no cenário brasileiro em relação às religiões de matriz africana. Nós temos também o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um núcleo muito importante, conduzido por a maioria médico, psiquiatra, que se interessa por esse tema. Eles têm um site muito interessante, lá você vai ter acesso a pesquisas, eventos, e uma coisa que as pessoas perguntam muito, acham que isso é um tema muito fluido. Não, existem pesquisas que já desenvolveram protocolos para você avaliar a dimensão espiritual, a dimensão religiosa, quem gosta do protocolo, né? Então, você tem um mundo hoje bastante explorado. Nem sempre foi assim. Então, essas particularidades que eu falei. Mas, quando a gente se aproxima da terapia ocupacional em si, a gente vê que esse é um tema que ainda circula pouco entre nós. Basta fazer um breve levantamento nas nossas principais revistas no Brasil, que vocês vão ver quanto é parca a publicação nessa área, né? Então, a minha intenção aqui é situar rapidamente um pouco dessa aproximação temática da espiritualidade, saúde mental e ocupação, que é o nosso objeto de estudo, tá? Pode passar, Lu, por favor. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é qual é o interesse da terapia ocupacional em se debruçar sobre o tema da espiritualidade. A nossa profissão se interessa por isso, né? Eu vou começar falando da medicina. A medicina, por ser bem mais antiga do que nós, só agora, recentemente, a gente começa a ver em alguns currículos de formação médica a inclusão de conteúdos que abordem o tema da espiritualidade na formação médica. E olha que é uma categoria que lida diretamente com a morte, o morrer, o processo de luto, a finitude, os cuidados paliativos, atendimentos à urgência e emergência e etc. Mas essa inclusão nos currículos médicos é um fenômeno relativamente recente. Na terapia ocupacional, a gente está ainda um pouquinho atrás. No nosso projeto pedagógico aqui, do curso de terapia ocupacional da UEPA, nós temos alguns componentes curriculares de ocupação humana, principalmente, uma aproximação que a gente tenta abordar
ocupação com esse viés da abordagem da espiritualidade. Mas talvez o ponto marcador do interesse da profissão em relação à espiritualidade tenha sido o lançamento do documento que todo mundo conhece aqui, que é o Domínio e Processo. Todo mundo acha que a espiritualidade, no âmbito da nossa atuação, só apareceu a partir do Domínio e Processo, quando ele foi lançado. Na verdade, não. Tem um ano que é muito importante na história da terapia ocupacional mundial, que é o ano de 1997, porque nesse ano, coincidentemente, não foi combinado, duas revistas de terapia ocupacional no mundo de grande expressão dedicaram edições inteiras ao tema da espiritualidade e religiosidade na terapia ocupacional, que é uma dessas obras, né, é o canadense, Jornal da Associação Canadense de Terapia Ocupacional, e o American Journal, que é o jornal americano de terapia ocupacional. Então, no mesmo ano, em meses diferentes, eles lançaram edições que 100% dos artigos tinham algum enfoque da espiritualidade na formação da terapia ocupacional. Então, esse foi um ano muito importante, veja, que é relativamente recente, tá bom? Podemos seguir. Aí, em 2002, nós tivemos o Domínio e Processo, né, a sua primeira versão, quando foi lançada, quando aparece pela primeira vez a espiritualidade num documento oficial da terapia ocupacional para o mundo. Então, vocês não são dessa época, né, mas vocês se perguntam o que tinha, Lucivaldo, antes do Domínio e Processo? Tinha algum documento que normatizava essa linguagem, essa tentativa da gente falar os mesmos conceitos, né? A terapia ocupacional sempre foi muito complicada da gente se entender, os idiomas mudam, ocupação nos Estados Unidos, o occupational, tem o sentido de profissão em algumas situações, enquanto que ocupação no Brasil, não, ocupação é preenchimento de tempo, ocupação é tomar posse de alguma coisa que não é minha, às vezes no sentido pejorativo. E quando você vai para a França, por exemplo, a profissão chama-se ergoterapia, né? Então se aproxima da ergoterapia. Então, essa aproximação das linguagens dos diferentes países sempre foi um dificultador. Por isso, as principais associações do mundo tentaram uniformizar essa linguagem, o domínio e processo é a culminância disso. Mas antes do domínio e processo, nós tínhamos uma tentativa anterior que se chamava de terminologia uniforme da terapia ocupacional. Quem tem aquele livro da Crepeau, existe um livro da Crepeau que vocês conhecem lá pela biblioteca, que é o livro mais calibroso da TO, que foi traduzido do inglês para o português, uma versão da capinha roxa, eu acho que é a quarta ou quinta edição, lá pelas últimas páginas foi a primeira tentativa de uniformizar a nossa linguagem. Só depois disso que veio o domínio e processo. Então, quando vem a primeira versão do domínio e processo, que é de 2002, essa dimensão da espiritualidade, ela aparece nesse documento pela primeira vez para o mundo da terapia ocupacional enquanto um contexto do cliente. E só depois que aparece como um fator do cliente. Pode passar, por favor. Acho que eu coloquei aqui o recorte, né? Então, esse recorte aqui é da primeira versão do domínio e processo. Então, quando você vai ver a divisão das ocupações, hoje nós trabalhamos com ocupações. Naquela primeira versão, a gente trabalhava com desempenho nas áreas de ocupações. Era uma evolução daquele documento inicial que eu falei para vocês, que era a terminologia uniforme. Então, na terminologia uniforme, nós trabalhávamos com áreas de ocupação. Na primeira versão do domínio e processo, nós trabalhamos com desempenho nas áreas de ocupação. E nessa primeira versão do domínio e processo, está marcadinho aqui em amarelo, a primeira vez que aparece a temática de espiritualidade para nós, aparece como contexto, como algo externo ao sujeito, é algo que está fora. Só depois, na segunda versão do domínio e processo, que os autores começam a se dar conta que isso poderia ter um outro encaminhamento. Pode passar, Lu? Que aí, na segunda versão, que aí acompanha até agora a quarta edição, estamos na quarta edição do Domínio e Processo, a espiritualidade não saiu mais desse lugar, ele ficou alocado nessa estratificação
conceitual do domínio do processo da profissão como um fator do cliente. Então, veja, na primeira estrutura, a espiritualidade era algo que estava fora para nós, terapeutas ocupacionais. Só depois, da segunda versão agora até a quarta, a espiritualidade não é mais um fator ambiental, do contexto, que se compartilha com o outro. A espiritualidade é intrínseca, é um fator do sujeito. Então, essa métrica de abordagem da espiritualidade como um fator do sujeito segue no domínio e processo da sua segunda edição, terceira edição, até a quarta edição, que é a edição que nós estamos agora vigente, a edição mais recente. Pode passar. Essa aqui é a terceira edição, a espiritualidade aparece ali, né, como fator do cliente, junto com valores e crenças, funções do corpo, estruturas do corpo, pode passar. E essa aqui já é uma representação do domínio processo quarta edição. Você sabe que essa versão ainda não foi traduzida para o português brasileiro, mas já existe circulando por aí uma versão traduzida para o português de Portugal, que é essa aqui. Então, ainda nesta versão, aparece novamente a espiritualidade como um fator do cliente, ou seja, como algo que está dentro do domínio da terapia ocupacional. Então, todos nós, terapeutas ocupacionais, que lemos o domínio e processo, sabemos essa diferença. Domínio e processo. O que é o domínio da terapia ocupacional? É a área de abrangência da nossa atuação, é para onde nós olhamos quando nós nos deparamos com determinada condição. O processo é o que e o como nós atuamos nessa região de atuação. Então, veja que esse domínio, que é a área mais abrangente, é lá que habita o fator do cliente, a espiritualidade. Portanto, é previsto dentro do nosso leque de atuação um olhar para a dimensão espiritual do nosso cliente. Então, eu estou mostrando para vocês nos nossos documentos que há essa previsão. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós temos alguns déficits na nossa formação, um distanciamento, um estranhamento. É um tema delicado em alguns contextos, muitas pessoas não querem abordar, porque acham que não tem formação para abordar. Mas é uma dimensão do humano que não pode ser ignorada. Eu costumo dizer que eu detesto aquela expressão do ser humano definido como ser biopsicossocial. Eu acho isso de um reducionismo terrível, dizer que nós somos biológicos, psíquicos e sociais. Nós somos muita coisa que não cabe numa expressão, não é? Nós somos biopsicossociais, ocupacionais, espirituais, religiosos, interativos, evoluídos ou evolucionistas a partir da nossa formação, dependendo se você olha para o humano como de uma lente evolucionista ou não. Então, nós temos vários ângulos para olhar essa dimensão humana, e uma delas é a dimensão espiritual. Então, ela é só mais uma, ela não deve ser privilegiada. É só mais uma dimensão, como a física, por exemplo. Podemos seguir. Bom, e aí, antes da gente continuar, é importante sempre situar o que a gente está falando. Eu gosto de um autor britânico, chama-se Stuart Hall, o nome dele, e ele escreveu um livro sobre múltiplas identidades, chama-se Identidade e Diferença, essa obra, e ele trata nessa obra sobre um conceito que eu gosto muito. Ele fala de conceitos sob rasura. Conceitos sob rasura. Segundo esse autor, um conceito sob rasura é como, imagina, você rasurando o nome de alguém. Você escreveu uma palavra no papel, você riscou com lápis em cima. O que é uma rasura? É algo que você precisou em algum momento, agora não serve mais, mas está lá, você continua vendo. Esse princípio do conceito sob rasura que ele utiliza, eu acho muito interessante para a gente se aproximar da noção de religião, espiritualidade e religiosidade. Por quê? Porque são conceitos que sempre serão limitados, mas a gente precisa deles para entender um determinado campo. Eles não vão dar conta da dimensão de tudo que a gente precisa abordar sobre isso. Então, são conceitos para a gente olhar sob rasura, ou seja,
eles podem até não serem absolutamente suficientes para a gente abordar determinado tema, mas são necessários para a continuidade da abordagem desse tema. Então, estou só situando como eu falo da espiritualidade, da religiosidade e da religião. E eu sempre falo desses três conceitos porque não dá para falar de um só, né? Geralmente se tem confusão, geralmente se usa de forma intercambiável e a gente precisa fazer a diferenciação entre eles para a gente poder se comunicar. Quando eu falo quem vai poder se comunicar? Eu e o meu cliente, eu e o meu colega terapeuta, eu e o meu colega pesquisador. Quando eu falo espiritualidade, eu estou falando do quê? Quando você fala de religião, você está falando do quê? Então, essa circunscrição conceitual é muito importante. Então, só para situar a gente rapidinho, uma noção geral sobre espiritualidade, aqui nesse slide a gente colocou assim, que está presente, a espiritualidade está presente na reflexão profunda sobre a existência e fundamentalmente na possibilidade que tem o ser humano de tecer um sentido para a sua própria vida. Tem a ver com a possibilidade de uma pessoa mergulhar em si mesma, é a busca pelo sentido, não tem nada a ver com a fuga do mundo. As pessoas acham que falar de espiritualidade é viver aéreo, em outra dimensão, e não é. E não tem necessariamente relação com a religião. Você pode ser uma pessoa espiritualizada e será religiosa. Existem muitos ateus espiritualizados, da mesma forma que existem muitos religiosos, que não tem nada de espiritualidade, né? Então, a noção de espiritualidade tem a ver com a busca por um sentido. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha existência? Essas indagações, alguns autores vão dizer que a espiritualidade ela é uma ontologia. Por quê? Porque ela faz parte do acontecer humano. Ou seja, não há como eu me tornar humano. Faz parte da condição humana as indagações existenciais que atravessam a minha vida. E quando eu sou atravessado por essas indagações, por esses questionamentos, eu estou sendo atravessado pela minha própria dimensão espiritual. É claro que eu posso fazer essas indagações sob o sentido num contexto religioso. E quando eu faço essas indagações a partir de referenciais religiosos e busco nos referenciais religiosos resposta para essas indagações, aí eu estou criando um caminho próprio para esta busca em um contexto religioso. Isso já deixa de ser espiritualidade e muda de nome, isso vai se chamar religiosidade. E o sistema organizado de crenças, símbolos, dogmas, que fornece elementos, conceitos ou figuras deíficas para referenciar essa busca, é o que nós chamamos de religião. Eu, particularmente, uso uma outra expressão, eu costumo chamar de sistemas religiosos, porque nem tudo é religião. Existem algumas estruturas que ainda não estão bem elaboradas, mas que funcionam como uma pseudo-religião, uma meta-religião. Então, eu prefiro chamar tudo de sistemas religiosos, tá bom? Então, antes de passar aos outros slides, eu já me antecipei e já fiz aqui uma breve comparação entre espiritualidade, essa busca, essa indagação do sentido, a religiosidade, o caminho que eu estabeleço para mim nessa busca a partir de referenciais religiosos, e a religião, aquele sistema organizado com elementos muito bem definidos que fornecem substância para essa busca. Então, eu posso trilhar um caminho de espiritualidade independente da religião. Eu posso fazer essas indagações, procurar sentido e encontrar sentido sem precisar da religião. É uma espiritualidade arreligiosa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu posso ter uma espiritualidade totalmente religiosa. Esse sentido ser encontrado dentro da religião, pela via da minha religiosidade. Quando o apóstolo Paulo fala, porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro, em uma das epístolas o apóstolo Paulo diz isso. Se você for analisar bem hermeneuticamente essa expressão, ele está falando, é a fala de alguém que encontrou um sentido último, e esse sentido ele encontrou na figura deífica que é Cristo. Então nós temos aqui um exemplo bíblico e clássico de uma espiritualidade de cunho religioso. Podemos seguir.
A espiritualidade pode ser cultivada ou não, e uma das formas, mas está longe de ser a única forma de se cultivar a espiritualidade é por meio da religião. A religião é esse sistema representacional de crenças que eu já falei, e a religiosidade está relacionada à concepção de divino e tem relação com quanto o indivíduo acredita e pratica uma religião, ou seja, ele lança a mão de elementos organizados da religião para a busca desse sentido. Podemos seguir. Eu compartilhei com vocês, com a aluna que fez contato comigo, 2 artigos que nós escrevemos sobre esse tema voltado para terapeutas ocupacionais. O primeiro artigo foi publicado na Revista de Terapia Ocupacional da Galícia, não lembro o ano mais, e um outro artigo foi publicado agora recentemente nos Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, que são os Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, né? Jornal Brasileiro de Terapia Ocupacional, Brazilian Journal. Então, nesse artigo mais recente, nós usamos essa ilustração de 2 autores importantes brasileiros da psicologia da religião que fazem uma comparação só ilustrativa de tudo isso que eu falei. A espiritualidade relacionada a essa demanda de sentido, uma demanda que nos atravessa, faz parte de todos nós não conseguimos escapar dela. A religiosidade, que é um modo de elaboração subjetiva, na busca de respostas por via das crenças, e a religião, esse sistema organizado que fornece elementos para essa busca. Então, falando assim, eu acho que já ficou razoavelmente claro a distinção entre esses conceitos. Agora a gente pode caminhar melhor por esse terreno, tá bom? Podemos seguir. Pode passar, é só uma citação, mas eu já falei tudo isso. Aí agora que a gente já sabe melhor do que a gente está tratando, aí agora a gente pode entrar com os 2 pés de forma mais calma e sólida e falar da terapia ocupacional e a aproximação do campo religioso. Eu gosto muito dessa citação, é uma citação do Danton, que é um dos precursores da terapia ocupacional. Veja que é uma citação de 1919, que ele diz que a ocupação é tão necessária para a vida como a comida e a bebida. É baseado no Danton que depois alguns autores vão desdobrar da ciência da ocupação aquela ideia que vocês já devem conhecer, a ideia do ser ocupacional, né? Então ele dizia que a ocupação é tão necessária para a vida quanto a comida e a bebida. As enfermidades da mente, do corpo e do espírito podem sanar através da ocupação. Então já se tinha naquela época uma previsibilidade de que uma aproximação, ou pelo menos uma influência da dimensão ocupacional ali poderia ser tangenciada pela dimensão espiritual do humano. Podemos seguir. E aí, essa citação também é uma citação que faz a gente refletir, que é do Caloá, que é um pesquisador, um antropólogo que estuda a religiosidade, que eu gosto muito porque ele faz a gente pensar sobre isso. Ele diz o seguinte, que não existe nada que não possa ser revestido pelo sagrado, do mesmo modo que não há nada que não possa ser despojado desse privilégio. Então, o sagrado, ele é o núcleo organizador da religiosidade. Não existe religiosidade sem o sacro, sem o sagrado. E o que torna algo sagrado? Eu posso pegar um copo de água. Agora, meu copo de água é H2O, água líquida. Mas, para muitas pessoas, esse mesmo copo com água, eu posso colocar em cima de uma TV, fazer uma oração e beber esta água, que agora deixa de ser simplesmente água e passa a ser uma água sagrada. Porque o sagrado, ele é o valor atribuído do humano, o valor de sentido atribuído a coisas do mundo, que podem ser objetos, podem ser rituais. Então, qualquer coisa pode ser imbuída por esta aura do sagrado e, do mesmo modo, pode ser destituída dela, que é quando nós vamos entrar no outro campo, que a gente não precisa falar hoje, que é o campo da profanação. O que é profanar algo? É destituir o caráter sagrado de algo que havia recebido essa incumbência. Então, se
tudo, as coisas podem ser travestidas ou podem ser vestidas pela roupa do sagrado, as ocupações também podem. Então, nós podemos acompanhar na história da humanidade fazeres cotidianos que hoje nós esquecemos, assumiram outro sentido, mas que surgiram como rituais sagrados. O rito do casamento, jogos, determinadas brincadeiras. Depois procure no Google, tente dar uma lida, por exemplo, sobre a história do xadrez, esse joguinho que vocês conhecem de pessoas inteligentes, né? O xadrez, a sua primeira versão, ele tinha uma aura envolvida por um ritual, e depois que um ritual sagrado, que depois ele foi se desdobrando, veio chegando na sociedade moderna e chegou aqui dessa forma que nós podemos chamar de secular, destituída do sagrado. Então, muitas coisas que nós fazemos hoje, habituais, no passado, esses fazeres cotidianos aconteciam sempre envoltas pelo sagrado. Então, as ocupações não podem ser olhadas de forma dissociada dessa dimensão. Podemos passar? Bom, aí não tem como eu não usar como exemplo o nosso principal símbolo sagrado e religioso da nossa cidade, que é o Círio de Nazaré, né? O que eu vou mostrar aqui, algumas imagens, são imagens que para nós paraenses já não nos causa tanta surpresa, né? Mas para quem é de fora daqui, ainda causa curiosidade, ainda circula no campo do exótico, né, como uma cultura exótica, uma manifestação religiosa exótica. Para nós paraenses já não, mas há uma reflexão que nós precisamos fazer sobre isso, não é? Que é o quanto uma manifestação religiosa, sagrada e espiritual consegue penetrar e fazer parte de uma cultura, que é o exemplo nosso paraense. E se faz parte de uma cultura, ela também tangencia a nossa formação pessoal, a nossa subjetividade e tangencia também os nossos processos clínicos. Então, se eu vou falar de espiritualidade, ocupação no processo da terapia ocupacional, eu tenho que estar atento que a minha espiritualidade, a minha religiosidade, que está em mim a partir da cultura onde eu me formei, está tudo junto e embutido naquele processo. Então, rapidamente, só para a gente lembrar, o Círio acabou de acontecer, pode passar, Lu, cenas que nós já conhecemos, como a imagem de Nossa Senhora sendo recebida com honras de Estado em repartições públicas, aqui uma imagem do Tribunal de Contas do Estado, o juiz recebendo a imagem de Nossa Senhora, podemos seguir. Aqui é uma pequena missa que aconteceu no Ministério Público do Estado do Pará, pode seguir. Aqui é um prédio da Prefeitura Municipal de Belém, está ali o símbolo da prefeitura, toda adornada, a fachada desse prédio, com as cores, os símbolos de Nossa Senhora, por ocasião da transladação. Essa foto foi batida à noite, pode passar. Aqui é um prédio do Centro Integrado de Governo do Estado do Pará, em que os servidores saúdam a Virgem de Nazaré, com a logo oficial do governo do Estado. Pode passar. Essa é uma imagem da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, do Palácio Cabanagem, que a Assembleia Legislativa também adornou a sua fachada, colocou uma placa lá enorme, o poder do povo está na fé, e saudando a Virgem, pode passar. Hospital Filoiola, que vocês sabem que faz parte do ciclo, do circuito por onde a imagem passa, quando está indo ainda para Icoraci, na sexta-feira, pode passar. Aqui é uma foto da primeira regional de saúde, está aqui de propósito, que a primeira regional de saúde da CESPA é o setor da Secretaria de Estado do nosso governo que gerencia os CAPs. E como eu vou falar de saúde mental, eu estou já me aproximando aqui da saúde mental. Tem uma imagem lá dentro
no setor de gerenciamento, para você ver. Próximo. E outras faixas de outras instituições públicas, pode passar. Essa aqui já é o CAPES com o qual eu me relaciono, que é o CAPES Renascer, com simbologias. Aqui é um congresso espírita paraense, colado lá na placa, convidando os usuários espíritas para participarem. Próximo. Aqui uma imagem da Nossa Senhora, que foi feita por um cliente, por um usuário, que está no quadro de avisos do CAPES, pode passar. Em algumas oficinas do CAPES, os usuários fazem pulseiras, fazem broches, fazem pintura em tecido e fazem também chaveirinhas com imagens de Nossa Senhora. Podemos ir aqui para vocês verem de outro ângulo. Podem ir. Aqui a recepção do CAPES. Tem ali uma placa, um cartaz, Mãe de Todos, Nossa Senhora de Nazaré, bem na entrada da instituição. Aqui a sala de espera do CAPES, os usuários aguardando a consulta médica do psiquiatra, e um altarzinho ali para a imagem de Nossa Senhora, lá no canto. Podemos seguir. Bem, o que é isso, né? Vamos pensar sobre isso? A gente, é claro que para nós paraenses, nós já naturalizamos essas imagens. Mas, se a gente for pensar, não tem como a gente não falar de laicidade. As pessoas costumam ter no senso comum um entendimento de laicidade muito deturpado. Acha-se que laicidade é o não envolvimento do Estado com determinadas religiões. De fato, isso está envolvido na noção de laicidade, que contempla um pressuposto de que as decisões do Estado não podem ser tomadas pautadas em determinada orientação religiosa. Mas há um segundo princípio, que é que a laicidade prevê o espaço de expressão religiosa de forma igual para todos os credos. Bom, falando isso, vocês me ouvindo, vocês já podem pressupor que nós não vivemos num país laico, não é? Tudo isso que eu mostrei para vocês mostra que nós não vivemos numa democracia laica, nós vivemos numa democracia pseudo-laica, porque nós privilegiamos determinada orientação religiosa em detrimento de outros. Dificilmente a gente conseguiria sustentar nas instituições públicas, por exemplo, manifestações de expressão religiosa de raiz, de matriz africana, com a mesma profusão que as expressões religiosas cristãs, católicas e evangélicas conseguem, né? Bom, eu me detive aqui ao Círio de Nazaré, que é a maior expressão, mas tem outras grandes expressões religiosas evangélicas pentecostais. Vocês sabem que Belém do Pará é a cidade onde nasceu, nós temos dois polos, né? Nós temos a maior manifestação católica do mundo, em Belém do Pará, e temos também em Belém do Pará o berço onde nasceu a maior orientação religiosa evangélica pentecostal do planeta, que é a Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus nasceu em Belém do Pará, de uma dissidência de pastores batistas, e depois ela ganha o mundo. E o mais interessante é que a sede desses polos fica numa rua, e a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré fica numa rua, e a Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, fica na outra esquina, basicamente, né? Então, vivemos um cenário polarizado. Nós estamos aqui em Belém encharcados dessa dimensão religiosa. E como é que isso aparece na clínica que nós fazemos? Como é que nós lidamos com isso na dimensão ocupacional dos nossos clientes? Bem, eu costumo dizer que na saúde mental é um campo muito particular. Primeiro porque, no histórico da própria área da saúde mental, a loucura e a religião sempre foram muito próximas. A religião foi o primeiro sistema que tentou explicar a loucura. Aquilo que não se entendia, rapidamente era alocado no campo religioso, ou como uma manifestação demoníaca que precisava de exorcismo. Então, pessoas foram queimadas, mortas, perseguidas, por causa desta visão. E de lá para cá, estamos em pleno século XXI, muita coisa ainda continua acontecendo. Nas periferias, nos interiores, geralmente, algumas manifestações psicóticas, a primeira reação que se tem,
o primeiro cuidado que se tenta dar é um cuidado religioso, não é? Leva-se aquela pessoa para receber um passe, leva no centro espírita, leva no terreiro de candomblé, leva para receber uma oração, para expulsar o demônio. Depois, quando esse itinerário todo se esgota, procura-se uma unidade de saúde. Então, o itinerário religioso hoje faz parte do itinerário de conhecimentos que tenta abordar essa dimensão religiosa em pleno século XXI. Então, é uma herança que continua ainda nos nossos tempos. E quando essa pessoa procura um CAPS, muitas vezes ela chega na instituição com uma leitura religiosa do sofrimento mental, que é um grande desafio lidar com isso, não é? Muitas pessoas chegam no CAPS com um entendimento religioso do seu sofrimento. Olha, eu estou vendo coisas, estou ouvindo coisas, à noite essa voz diz para eu me matar, aí a mãe está no lado e diz, olha, isso aí foi um trabalho que a ex-mulher dele fez para ele, para tirar, para arruinar a vida do meu filho, né? Então, é uma leitura religiosa do sofrimento mental. E como lidar com isso? É um grande desafio, porque nós vamos ter aí um encontro que pode ser um confronto ou não, ou seja, a experiência religiosa do terapeuta com a experiência religiosa do seu cliente. Se esse cliente chega até mim dizendo que aquela manifestação, acreditando, é de um trabalho que foi feito para ele, uma macumba, e eu sou um evangélico pentecostal ortodoxo, esse encontro pode sofrer algum abalo. Do mesmo modo que se essa pessoa chega dizendo que é um espírito que está perturbando a vida dela, mas que ela acredita em Deus, ela é uma evangélica pentecostal, e ela encontra um crente para acolhê-lo, esse encontro também vai ter outras reverberações. Então, o que nós precisamos ter é clareza da minha experiência religiosa e da experiência religiosa do outro. Eu não posso manejar as demandas ocupacionais que envolvem uma experiência religiosa sem conhecer os valores e crenças daquela pessoa que está diante de mim. Eu não sei nada sobre testemunho de Jeová. A única coisa que eu sei de testemunho de Jeová é que eles não aceitam transfusão sanguínea e que eles não comemoram aniversário. É a única coisa que eu sei, um conhecimento preconceituoso e um conhecimento de orelha de livro. E se é isso que eu sei, como eu vou abordar um testemunho de Jeová que chegou para ser atendido? Então, é uma dimensão delicada, que requer cuidado, requer atenção, requer escuta, requer dedicação por parte de quem pretende se aproximar desse campo. E não é um campo valorizado por todo mundo. Então, existem pessoas que a dimensão religiosa não faz diferença nenhuma na vida dela. Ela está, patavinas para a religião. Ela é uma pessoa secular, né? Uma pessoa que quer estudar, uma pessoa que está preocupada em ganhar dinheiro, e não está preocupado com a dimensão religiosa. E existem outras que a dimensão religiosa é organizadora da vida dessa pessoa. Se você vai atender uma mãe de santo, um pastor, uma freira, ou uma pessoa que se define como religioso. Então, esse encontro das religiosidades é algo desafiador. O sofrimento psíquico e a experiência religiosa também é um grande desafio, porque quanto mais experiência religiosa nós temos, talvez nós tenhamos uma certa dificuldade de manejar, né? E isso vai gerar algumas demandas clínicas da terapia ocupacional. Podemos seguir. Bom, talvez uma das grandes dúvidas que se tenha é essa que eu quis trazer, né? Como diferenciar experiências espirituais de vivências patológicas relacionadas ao transtorno mental? A gente toma muito cuidado, porque senão a gente vai patologizar tudo, patologizar a vida, né? Nós já vivemos num mundo medicalizado, mas se você for levar ao pé da letra os princípios dos transtornos nosológicos psiquiátricos, você vai medicalizar a mãe de santo, que incorpora as entidades, não é? Você vai medicar o evangélico pentecostal, que fala em línguas, que num fenômeno chamado de glossolalia, que nem sempre ele entende o que está falando, né? Nem sempre ele está naquele lugar, naquele momento. Então, se você olhar para um prisma secular, você vai medicalizar as manifestações religiosas.
Mas existem outras manifestações que são patológicas, que estão dentro do espectro do sofrimento mental. Não existem pesquisas muito consolidadas do ponto de vista da aferição desses parâmetros. Esses parâmetros aqui são uma tentativa de estipular alguns critérios. Eu queria só citar para deixar registrado esse elemento, né? Então, como uma possível diferenciação das experiências espirituais de vivências patológicas relacionadas ao transtorno mental. Quando aquilo que está se manifesta sem um sofrimento psicológico prévio. Aquela pessoa que está manifestando aquilo que você está percebendo, ou está avaliando, ou está analisando, não tem um histórico de depressão, esquizofrenia, um transtorno psicótico anterior. Então, você já vai olhar de uma outra forma. 2, ausência de prejuízos sociais e ocupacionais. Aquela manifestação não prejudica o trabalho, a escola, né? A mãe de santo vai lá no terreiro, ela faz a sua celebração com os seus filhos de santo e outros, e no outro dia ela está no mercado, fazendo compra, está trabalhando, é professora, é juíza, é advogada, não é? Não atrapalha. Então, ela tem aquela experiência sob controle e não se manifesta com traços patológicos ou psicopatológicos. A duração da experiência é curta, se a pessoa não passa 1 mês, 2 meses naquele transe, ele entra e sai, ele tem uma atitude crítica sobre aquilo, ele pode até perder a noção da realidade por um momento, mas depois ele sabe o que foi que aconteceu. A ausência de comorbidades, ou seja, não existem transtornos associados àquela manifestação. Ele tem controle sobre aquela experiência. Essa experiência está relacionada a um crescimento pessoal ao longo do tempo, a propósito nisso, e geralmente, como é atravessado por dimensão religiosa, as religiões têm, por natureza, um movimento de atitude de ajuda, de altruísmo, de boa ação, não é? É um princípio relacionado a todas as orientações religiosas, pelo menos espera-se que isso aconteça. Próximo. Bom, e em relação à terapia ocupacional, separei alguns estudos, do mais antigo para o mais recente. O que diz as pesquisas sobre espiritualidade e a nossa prática da TO? Primeiro, que os profissionais de terapia ocupacional desconhecem, né, ou desconhecem não, reconhecem a espiritualidade como uma dimensão importante na vida do terapeuta e dos clientes, e que a formação acadêmica não prepara o terapeuta ocupacional para atender essas necessidades. Mas você pode ir em busca, você agora você já sabe que existem núcleos de pesquisa importantes, tem artigos que problematizam e pensam sobre a dimensão ocupacional tangenciada pela espiritualidade. Próximo. Um outro estudo de 2000 diz que os métodos mais comumente usados por terapeutas ocupacionais para atender as necessidades espirituais de seus clientes são oração, utilização de linguagem espiritual e diálogo sobre crenças religiosas. Uma forma de acessar essa pessoa é usar os seus elementos religiosos. Da mesma forma que uma maneira de afastar essa pessoa é você deturpar as suas simbologias religiosas, seja com palavras ou seja com ações, não é? Às vezes menosprezando uma determinada simbologia, vai falar mal de Nossa Senhora para uma pessoa que é católica, que segue o Sírio, uma pessoa que é fiel, você vai perder o acesso a essa pessoa, ela não vai ter mais escuta para você. Então, muitos terapeutas ocupacionais consideram inapropriado a incorporação da espiritualidade na prática clínica. Lembrando que essa incorporação da espiritualidade é a incorporação do interesse pela espiritualidade do seu cliente. E isso tem que ser circunstancial. Não é porque agora vocês estão me ouvindo falar aqui de espiritualidade, religiosidade, que amanhã todo mundo vai abordar a espiritualidade do seu cliente. Lembre que eu falei, é circunstancial, porque para alguns tem mais valor, para outros tem menos valor, e você pode aferir isso e julgar de forma muito crítica qual o melhor momento para abordar essa dimensão durante o processo de atendimento do seu cliente. Podemos?
E uma outra pesquisa feita também com terapeutas ocupacionais diz que existe uma grande lacuna entre o ensino, a teoria e a prática, o que acaba por gerar uma necessidade de uma melhor definição, tanto do que se entende por espiritualidade, quanto o papel do terapeuta ocupacional na abordagem da espiritualidade no processo terapêutico. Uma vez uma colega me ligou lá do Barros Barreto, estava na UTI, e queria que eu conversasse com ela porque ela ia atender uma paciente que estava em estado terminal na UTI, com uma doença contagiosa, e essa pessoa queria, a proposta de atividade que ela queria era ler a Bíblia, ela queria que a terapeuta fizesse uma oração com ela. E a terapeuta não se sentia à vontade, ela estava achando que ela ia ser menos terapeuta, porque ela estava sendo julgada pelos seus colegas dali de fazer uma oração com aquela pessoa. Então eu perguntei, você se sente à vontade de fazer uma oração com essa pessoa? Primeira pergunta. É uma necessidade do cliente? Você se sente habilitada a fazer esta oração com esta pessoa? Se é uma necessidade do cliente, você se sente à vontade em fazê-lo e você se sente habilitada em fazê-lo, você está dentro do campo ocupacional. Então, não há nada que desabone essa conduta, não é? Ah, mas você está fazendo proselitismo. Não, você não está fazendo proselitismo porque você não está tentando converter ninguém, você está atendendo uma demanda do cliente que você se sente à vontade e habilitado para. Não vá tentar dar extrema unção para alguém se você não entende nada de extrema unção, né? Não vá rezar por alguém se você não sabe rezar, se você não tem essa vivência religiosa. Então, primeiro, é uma demanda do cliente. Você se sente à vontade em fazê-lo? Você se sente habilitado em fazê-lo? Se sim, então faz parte do teu processo terapêutico. Pode seguir. E uma outra coisa é que essa é uma dimensão que a gente não pode se esquivar dela, a gente precisa assumir, não é? Se é uma demanda do cliente, eu preciso encarar de frente, olha, não me sinto à vontade de abordar esse tema, então não vou abordar. Mas eu me sinto à vontade, então eu vou estudar, vou me aproximar, vou ler artigos. É importante para o meu cliente, faz uma diferença enorme, geralmente com idosos, pessoas em estado terminal, pessoas hospitalizadas. São ambientes e contextos onde a dimensão religiosa é muito valorizada e, por mais que você não provoque, ela surge no teu processo terapêutico. Então, é algo que nós precisamos nos preparar para abordar. Por quê? Porque tangencia as ocupações dessas pessoas. Muitas vezes são as ocupações religiosas que são organizadoras da vida do nosso cliente, que está lá no hospital. Esse primeiro artigo que eu compartilhei com vocês, que foi sobre cuidados paliativos, espiritualidade e religiosidade, um estudo fenomenológico, que vocês devem ter circulado na mão de vocês, foi uma pesquisa que nós fizemos lá no Filoiola, que nós nos debruçamos a estudar como as pessoas que estavam ali na iminência da morte, como as pessoas que estavam em cuidados paliativos, oncológicos, manifestavam a sua religiosidade e espiritualidade, e como isso se organizava na rotina hospitalar delas. Então, a gente viu nesse estudo que a vivência religiosa era organizadora, ocupacional dessas pessoas. Muitas recebiam orações, recebiam pessoas para mediar as suas relações com o sagrado, não é? Levavam simbologias religiosas, quando podiam, muitas se dirigiam à capela cotidianamente. Então, havia toda uma conjuntura ocupacional religiosa que naquele momento funcionava como coping religioso positivo, que é o enfrentamento de uma problemática quando você enfrenta essa problemática se segurando nos referenciais religiosos. É o efeito positivo disso. Porque também existe o coping negativo. Eu falo disso nesse artigo. Então, para terminar, que o nosso tempo é limitado, já estou quase uma hora falando, eu quero concluir dizendo que não faz sentido a gente falar em certo ou errado em relação a esse tema, mas é sempre uma tentativa. O que a gente está fazendo aqui, problematizando, pensando sobre isso, é muita coisa junto e misturado, mas a nossa intenção é promover uma abertura em relação a esse tema, de modo que a gente possa
reconhecer a espiritualidade enquanto um elemento vinculado à motivação dos nossos clientes, à volição, que a gente fala tanto no modelo da ocupação humana, capaz de atribuir sentido à vida e, portanto, intimamente ligado à forma, à função e ao significado das ocupações. Então, essas qualidades tornam a espiritualidade elementar em qualquer intervenção cujo foco esteja voltado para o desempenho ocupacional dos nossos clientes. Então, se sentir à vontade e habilitado é uma dimensão que nós podemos abordar, sim, desde que nós nos sintamos preparados em abordar, pisar nesse campo e nos aproximar dessa dimensão juntamente com o nosso cliente. Próximo. E é isso. Eu coloquei aqui o cronômetro, foi quase 1 hora, está dentro do horário previsto, e eu queria trazer esse tema para a gente poder trazer algumas reflexões, né? Primeiro, saber que é um campo bastante explorado, diferente do que muita gente pensa, que tem terapeuta ocupacional pensando sobre isso, que tem protocolos hoje para você mensurar o valor que a dimensão religiosa tem para o teu cliente, se ele valoriza mais, valoriza menos. Tem uns questionários tão simples, tão pequenininhos, você faz 4 perguntas para ele, tipo, você gostaria de que a dimensão religiosa fosse abordada no nosso atendimento? Ele vai dizer sim ou não. O quanto a dimensão religiosa é importante para você? E ele vai dar uma resposta. Tem um formuláriozinho que é chamado de formulário FICA, FICA. Procure na internet depois. São 4 perguntas que você faz para o seu cliente, que rapidinho te dá uma mensuração mais segura se você pode ou não adentrar nesse tema. Então, é muito interessante. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Boa noite. Professor, eu gostaria de agradecer ao senhor por essa aula incrível. É sempre muito potente ouvir o senhor falar, né? Sempre traz muitas reflexões para a gente. Quanto à lista de frequência, eu já vou encaminhar aqui no chat, tá bom? Tem frequência. E é muito interessante trazer esse debate sobre a religiosidade que está muito presente nas nossas ocupações e na nossa prática clínica também. Enquanto o senhor estava falando, me veio muito à cabeça a experiência que eu estou tendo agora no CAPES e como isso é recorrente nas falas dos usuários. Desde a religião como um suporte, como o senhor trouxe, então, para muitas pessoas a religião pode ser uma força, um lugar onde elas encontram um sentido para ser e existir, quanto também falas relacionadas aos estigmas e aos preconceitos que vão estar atrelados, né? Que são falas bem recorrentes. Por exemplo, muitas vezes as pessoas atribuem à saúde mental esses estigmas. Então, é muito, muito interessante, muito relevante a gente estar aqui trazendo esse debate. Agora, a gente gostaria de abrir esse espaço para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu queria iniciar com uma pergunta, na verdade, de uma dúvida que eu tive enquanto eu estava assistindo a aula. Eu acredito que o senhor já citou um dos protocolos, mas eu queria saber se tem mais de um protocolo além desse, ou esse que o senhor recomenda, algo nesse sentido, que eu fiquei interessada nos protocolos para que possam auxiliar, né, a mensurar durante os atendimentos. Está desligado seu microfone. Ok. Agora sim, né? Sim, eu citei o FICA. O FICA, ele é uma listinha com 4 perguntas. Ele tem esse nome porque cada pergunta, cada dimensão começa com a inicial dessa letra. Mas existem outros protocolos que você pode, protocolos ou escalas para você medir religiosidade e espiritualidade, inclusive em português, né? Uma delas, que é muito importante, chama-se Escala de Religiosidade de Duque, D-U-K-E. Tá? É um protocolo bem interessante. Tem um outro que é o Inventário de Religiosidade Intrínseca, que é chamado de IRI, Inventário de Religiosidade Intrínseca, que eu também gosto muito. E tem um outro que é uma escala de coping religioso espiritual, que é o CRE, C-R-E.
Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou procurando aqui onde eu posso encontrá-los para que vocês possam acessar. Eu sei que o NUPES, eu acho que eu achei. Aqui, eu achei. Aqui no NUPES, que eu indiquei para vocês, o NUPES é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Federal de Juiz de Fora. Eles têm, aqui no grupo de pesquisa, alguns desses protocolos que eles mesmos validaram para o português. Eu estou colocando o link aqui no nosso chat, tá? Então, vocês podem acessar lá, que aí vocês vão conseguir, inclusive, acessar alguns desses que eu falei. Não tem todos que eu falei, mas alguns vocês vão achar aqui. É uma fonte bem confiável, porque é um dos núcleos mais importantes de produção nesse campo. Há núcleos que fazem pesquisa mais qualitativista, como a PUC de São Paulo, e há núcleos que fazem pesquisa mais quantitativista, como o pessoal do NUPES, né? Então, algumas escalas eles mesmo fizeram essa validação para o português. Então, é bem interessante. Dê uma olhadinha lá depois. Tudo bem, muito obrigada, professor. Eu vou salvar o link que o senhor enviou, e aí eu vou pedir para a Tamara, que foi quem entrou em contato com o senhor, me enviar os artigos, para que a gente possa enviar tanto o slide, os artigos e esse link no e-mail dos inscritos. Pode compartilhar, sem problema. Tá bom, obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Algum comentário a fazer? Só comentários positivos no chat. Pode falar, Bela. A Belisa levantou a mão. Belisa está aqui. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Então, eu gostaria de fazer um comentário, né? Eu também sou da área da saúde mental, né? Tenho uma prática dentro de CAPES, e uma questão da religiosidade que sempre foi algo de preocupação para os trabalhadores de CAPES, né? E muito conflituosa, é quando tem algum líder religioso que orienta o usuário a abandonar o tratamento, né? Com a promessa de que ele vai ser vai ser curado por um milagre, entendeu? E isso é muito delicado, né? Porque é a crença daquele sujeito, né? E a gente fica sem saber muito como conduzir essa situação, né? Sem quebrar o vínculo terapêutico, né? Que se foi criado com aquele sujeito, com aquela família, né? E você, como tem experiência nessa área, estuda, lê sobre esses assuntos, o que você diria sobre essas questões? Qual seria a melhor conduta numa situação como essa, quando a gente verifica essa situação, quando a família traz essa situação, ou o próprio usuário de que vai abandonar, de que vai largar, ou então quando ele some, a gente faz essa busca ativa e verifica essa situação. Obrigado, professora Belisa, pela sua presença. É uma questão muito recorrente nos CAPs. Bom, CAPs são dispositivos de atenção à saúde mental de base social e comunitária, certo? Espera-se que as ações de um CAPs não se limite apenas dentro dos muros desse CAPs. Confrontar esse cliente a partir dessa narrativa não é a melhor opção. Por quê? Porque nós estamos diante de duas figuras de autoridade conflitantes. A autoridade da liderança religiosa e a autoridade do biopoder do terapeuta que está lidando com essa pessoa. E muitas vezes você, terapeuta, vai perder para o líder religioso.
Por isso que eles abandonam. Por quê? Porque ele já já tem essa vivência décadas. E ele te conheceu agora, semana passada, há um mês, há 6 meses. Então, no confronto, qualquer tentativa de diminuir ou desabilitar a fala da liderança religiosa é uma causa perdida e você vai perder o acesso a essa pessoa. Aí eu volto para o papel dos CAPs. Qual o melhor procedimento, na minha compreensão? Que esse CAPs possa mediar uma aproximação da liderança religiosa. Então, nós temos muita dificuldade, enquanto instituições seculares de saúde, de olhar para as instituições religiosas, igrejas, terreiros, os outros templos, as outras organizações, como entidades que fazem parte do contexto do território do CAPES. Então, na medida do possível, chamar a liderança religiosa para conversar, ou quando não, se dirigir até ela. Nós já tivemos experiências de muita resistência, mas que com uma aproximação amigável, de esclarecimento, você às vezes acaba descobrindo que aquela liderança religiosa vai ser o teu grande suporte para o manejo daquela situação e de muitas outras que vão chegar. Porque muitas vezes a rejeição dessa liderança religiosa é por desconhecimento da RAPS. A liderança religiosa tem como, muitas vezes, o único referencial, o referencial religioso. Ele não sabe que tem RAPS, ele não sabe o que se faz na RAPS, ele não entende nada de medicação psicotrópica, ainda muito imbuído daquela mácula social, da dependência química das medicações, do louco que oferecia risco. Então, tudo se resolve na base do milagre. E muitas vezes uma aproximação do técnico de referência dessa liderança religiosa, você vai ter um grande aliado para o manejo dessas situações e de muitas outras. A gente conhece várias situações que tivemos muito sucesso nessa aproximação. Então, é muito interessante, porque as entidades religiosas não vão se deslocar até a instituição de saúde. É papel das instituições de saúde que entendem essa noção de território como uma noção ampliada que englobe as instituições religiosas. Escola, igreja, centro comunitário, tudo faz parte do território. E por que a gente tem medo de ir lá? Por que a gente se distancia? Por que é tão difícil? Não é? Eu, evangélico pentecostal, técnico de referência, terapeuta ocupacional, sair do CAPES e ir lá no terreiro conversar com a mãe de santo. Porque existem os tangenciamentos da minha própria religiosidade. E aí a gente vai precisar recorrer a um pouquinho de fenomenologia, né? A fenomenologia fala de uma coisa chamada de epoqué, que é a suspensão do juízo. Não é anular aquilo que você sabe, que você viveu, mas ter consciência que aquilo está ali e que aquilo é um atravessamento na sua vida. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que essa seria uma melhor estratégia, ampliar essa dimensão de território do CAPES e estabelecer uma aproximação da liderança religiosa. Isso ajudaria muito no manejo. Obrigada, professor. Eu acredito que não tenha mais nenhuma dúvida no chat. Acho que a gente já pode caminhar para o encerramento. Eu queria... O senhor ainda quer falar mais alguma coisa? Eu já falei demais, estou só ouvindo vocês agora. Eu queria pedir